E agora a gente chega na SLS, né? A minha service list aqui de sinalização. Então, onde eu vou ver? O meu TS-ID, o meu MPD, o meu DWD. O que são isso, né? O que isso significa? O meu TS-ID, como a gente tinha visto, ele vai descrever as seções do transporte que vão ser carregados pelas LCDs. O MPD é o arquivo que a gente tem sempre estudado o tempo todo, e eu tenho uma janela de distribuição aqui, que quando eu tenho arquivos que não são de tempo real, ela vai definir esse cronograma para nós. Agora a gente chega no finalzinho ali, na entrada do nosso modulador. A gente vai conhecer as estruturas chamadas de STL, que é o Studio to Transmitter Link, ou seja, formatei tudo isso, sinalizei, como é que eu entrego agora para o modulador? Isso. Né? Eu também vou seguir aqui toda uma estrutura agora, onde eu formato isso para poder ser entregue para o modulador. E eu não entrego direto para ele, né? Então, eu vou ter a STL, que ela encapsula o conteúdo para a transmissão. Tudo isso inicia numa estrutura chamada de Broadcast Gateway. Esse cara é o responsável por receber os dados que vão ser transmitidos. E aí, aqui é onde eu tenho a formação, né, das ALPs, que é o meu ATSC Link Protocol. Vamos quebrar isso. Ó. Lembra lá das estruturas? Então, como é que eu vou ter, né? Cada PLP associada a uma ALP, cada LP dessa traz uma LCT que tenha lá sinalização, áudio e vídeo. Tudo isso é a entrada da minha STLP, que é o protocolo de transporte de link de estúdio. Tá? Então, aqui é como se fosse a entrada do modulador. Eu tenho que transmitir isso daqui para chegar no transmissor. Quando eu entrego isso para o transmissor, ele vai passar por uma série de buffers, né? E essa série de buffers vão ser transmitidos, no nosso caso, em MIMO por RF, né? Na horizontal e na vertical, criando waveform e tudo. Como é que se dá essa configuração aqui? A gente vai ter que receber as normas da camada física, as normas de transmissão, para poder conhecer essa configuração. Por isso que a gente vai aqui até a entrada do modulador. Olhando agora um overview de tudo, né? O que nós vimos. Como é que funciona? Então, eu tenho o meu encoder ali fazendo o HEVC, com áudio AC4, 5.1, né? Essas estruturas vão vão sair no formato de dash e ser encapsulado em route. Tudo isso é a minha camada de aplicação ainda. Depois, para ir para a camada de transporte, eu pego o route dash e aplico a pilha TCP neles, certo? E aonde eu chego na minha camada de rede. A camada de rede, para poder ser transmitida no RF, antes ela precisa vir pelo meu link de dados, que é o meu ATSC Link Protocol. Esse cara passa pela organização, né, da camada de gateway lá. A camada de gateway é que organiza as PLPs dentro dessas estruturas de BBP aqui. Antes de entrar, eu pulei para vocês a BBP, né? Peraí, vamos falar dela. É aqui. Não é nada demais. A BBP são simplesmente os pacotes encapsulados, né, em baseband pelo Broadcast Gateway. Ou seja, tudo o que o Broadcast Gateway pega, né, para poder formar o STL, o nosso BTS do ISDBT lá, né, é feito pelo Broadcast Gateway, a gente chama de BBP. Tá? Então, aqui essa figura é mais didática para demonstrar.
Então, assim, o BBP encapsula o PLP, que é a camada física. O que está dentro da camada física? Tudo aquilo que a gente olhou até agora lá. As finalizações, o root dash, né? Está tudo aqui dentro. Aí, isso é a camada que a gente chama da camada de gateway. Aí, sim, vai para a camada física para ser transmitido pelo transmissor, e aí a gente vai aprender como é que o transmissor vai ser configurado lá com a norma de transmissão. Vamos falar agora um pouco da segmentação geográfica, agora que a gente entende de PLP, né? Vamos falar da segmentação geográfica. Então, a segmentação geográfica ela vai ser dada por uma coisa que é chamada TX-ID, né? O TX-ID é uma sinalização dentro do transmissor, aonde eu faço os controles daquele transmissor para o receptor, né? Eu consigo controlar, por exemplo, o C sobre N, mando uma sinalização no TX-ID dizendo que um receptor que estiver aqui sobre o TX-ID1 recebe o sinal com 12, dá prioridade para sinais de 12 dB de C sobre N. Aqui eu digo que os receptores terão prioridade para 14 dB de C sobre N. E na área de intersecção, quem que manda? Né? Os sinais que chegarem com esse nível. Ou eu posso não habilitar um TX-ID na área de intersecção e todo mundo só vai ver um tipo de programação. Tá? Mas e se eu quisesse fazer isso, como é que eu faço isso com a ajuda das PLPs, da minha camada física, que eu coloco áudio e vídeo nela? Bom, a gente vai ter estrutura do código TV 3.0. O meu programa 1 pode ser associado à PLP1 e a PLP1 ao TX-ID1. O meu programa 2 associado à PLP2 e ao TX2. Então, todo mundo que tiver TX-ID2 só decodifica PLP2. Todo mundo que tiver TX-ID1 só decodifica PLP1. E aí, assim, abre ou o futebol ou abre o filme de ação. Daí, se eu quisesse fazer que propagandas distintas aparecessem para públicos distintos dentro da mesma programação. Então, eu estou passando o futebol, na hora do intervalo, eu quero que abra lá uma propaganda para o TX2, abra a propaganda de um sabonete, e para o TX1, abra a Coca-Cola. Como é que funciona? Mesma coisa. Dentro do meu core de TV 3.0, eu produzi só um programa. Mas o comercial 1 eu atrelei a PLP1 e o comercial 2 a PLP2. Todo mundo que estiver sobre o TX-ID1, então está associado a PLP1, que abre esse comercial. O TX2 associado a PLP2 abre esse outro comercial. Agora, uma dúvida para vocês. Eu tenho uma área de cobertura desse jeito, todo mundo que é vermelho é TX-ID1, abre Coca-Cola. Todo mundo que é amarelo é TX-ID2, abre sabonete. E a hora que mistura os sinais? Qual sinal vai abrir aqui, ó, no vermelho? Ó? No vermelho misturou. Quem que abre? Abre esse ou abre esse? Porque aqui, se a gente está falando de TX-ID e PLP, né? Chegam os dois, certo? Misturou. O que acontece agora? Eu marquei aqui para o TX aqui, está associada a PLP, ó, 2. E esse cara aqui está marcado a PLP 1. E aqui, como é a área de intersecção, tá lá, a 1 e a 2 estão aqui. E agora? O que vai acontecer? Que bagunça que deu aí? Como? Então, o que acontece? Vai ser, para as áreas de intersecção, assim, eu não dei aqui um nível de sinal, tá sempre tudo, aqui é RF, esqueçam o IP, tá? Aqui eu estou trabalhando no nível de RF. Eu atribuí níveis de sinais mínimos para ele receber. Então, na área de intersecção, eu recebo sinais de intensidades diferentes.
O cara que tiver com 12 dB de C sobre N, e assim foi tagueado aqui, ele abre a Coca-Cola. O cara que tiver 14 de C sobre N, vai abrir o sabonete. Aqui dando de exemplo. Ah, mas então quem está com 16? 16 maior que 14, o mais próximo é o 14 e abre esse. Ah, esse cara aqui está com 10. Se ainda estiver tendo decodificação, 10 é o mais próximo do 10 é o 12, abre esse. Entendeu? Entendi. Vai fazer pela segmentação do nível de sinal ali. Tá? Entendi. Então é nível de sinal que faz É o ele nível de sinal que identificar. vai fazer a mistura. E aí agora, olhando aqui para voltando agora, né? Ah, e isso aí, como é que surgiu esses arquivos todos e tal? Bom, aqui está um Titan da Atemi. Vocês podem ver aqui que ele já traz a estrutura de Dash, tá aqui, né? A gente é capaz de fazer as... Inclusive, ele é americano, né? Então, ele tem a estrutura de MMT que a gente não utiliza. A gente vai manter as configurações do Dash. A parte de route está aqui, e aí vocês vão olhar, olha só, eu atribuo, né, data rates, eu vou atribuir o codec HEVC para cá, o tipo de áudio também, e começo a gerar as minhas sinalizações. Olha lá, ó, a LLS. Nem lembrava que era Low Level Signaling, mas eu lembro o que é LLS, né? E a LLS, qual que é a principal... como é que chama? Qual que é a principal função dela? De me entregar uma SLT, né? A minha tabela de serviço, de link de serviço. Dentro da SLT lá, o que tem? Ó, o meu maior canal, o meu menor canal. Lembra que eu tenho que calcular o terceiro octeto? Né? Meu terceiro octeto também vai aparecer aqui, né? Depois, seguindo, né? Ainda dentro da SLS aqui, ó. Aí eu tenho ó, o Broadcast Service. Olha o meu Service ID aqui para esse serviço, 6002. Era tudo diferente. Lembra da TSI que anda junto com a TOI? Olha a TSI aqui, ó. Essa é uma TSI 100. Olha a FTT, a tabela aqui sendo criada, as instâncias da tabela. Olha a TOI 1. Era verdade. Eu faço tudo isso no encoder. Ó. Então, a TOI 1 está aqui, num zoom maior, né? E é isso.